Quem mora no interior aprende cedo a respeitar a estrada de terra. Durante o dia, ela parece comum, quase inofensiva. Poeira fina, marcas de pneus antigos, cercas de arame acompanhando o caminho. Mas à noite, quando o sol some por trás dos morros e o silêncio toma conta, aquela mesma estrada parece outra coisa. Foi numa noite assim, sem lua, que tudo começou. Eu morava em um sítio afastado, a quase 20 minutos da vila mais próxima. Não havia iluminação pública, só o farol do carro e o som constante dos insetos. Era uma sexta-feira comum. Eu voltava para casa, depois de deixar meu pai na cidade, e o relógio do painel marcava pouco depois das 10. O rádio falhava, pegando apenas chiados. Então desliguei. Foi aí que percebi o quanto estava quieto. Nem vento, nem grilo, só o motor do carro e meus próprios pensamentos. Segui devagar, como sempre fazia naquele trecho. A estrada tinha muitas curvas fechadas e qualquer descuido podia significar parar dentro do mato. Foi numa dessas curvas que vi algo estranho pela primeira vez. À distância, parecia apenas uma sombra atravessando o caminho. Reduzi a velocidade achando que fosse um animal, mas a sombra não se movia como um bicho comum. Ela parecia hesitar. Quando me aproximei um pouco mais, os faróis iluminaram uma silhueta parada no meio da estrada. Não dava para distinguir detalhes, apenas uma forma escura, alta, imóvel. Meu primeiro impulso foi buzinar, mas algo me segurou. Uma sensação ruim, pesada, tomou conta do peito. Em vez disso, pisei no freio e fiquei ali, parado, com o coração acelerado. A alguns metros de distância, a silhueta parecia mudar. Não no tamanho, mas na forma como ocupava o espaço. Era como se não estivesse totalmente definida. Pisquei algumas vezes, tentando entender se meus olhos estavam pregando uma peça. Pensei em dar marcha ré, mas o carro parecia pesado lento para responder. Nesse instante, a figura se moveu para fora da estrada, entrando no mato sem fazer barulho algum. Nenhum galho quebrado, nenhum som de passos. Apenas sumiu. Esperei mais alguns segundos. Respirei fundo e segui viagem, tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido só cansaço. Quando cheguei ao sítio, estacionei rápido, tranquei tudo e entrei em casa sem olhar para trás. Na manhã seguinte, contei o ocorrido para meu pai. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ele apenas disse que aquela estrada tinha fama antiga. Gente que via coisas, ouvia chamados, sentia arrepios sem explicação. Eu ri, tentando aliviar o clima, mas no fundo aquela história não me saía da cabeça. O dia passou normalmente, mas ao cair da noite, um desconforto voltou. Por volta das 9, ouvi um carro se aproximando, faróis cortando o escuro, levantando poeira. Era algo raro naquele horário. Fiquei observando da varanda até o carro desaparecer na curva da estrada. Só mais tarde eu entenderia que aquela passagem estava ligada ao que eu tinha visto na noite anterior. Do outro lado dessa mesma estrada, naquela mesma noite, outra pessoa vivia algo parecido, sem saber da minha existência. Um rapaz da cidade vizinha tinha decidido cortar caminho pelo interior para chegar mais rápido em casa. Ele não conhecia bem aquela região, mas confiou no GPS, que insistia naquela rota, segundo ele contou depois. Tudo parecia normal até perder o sinal do celular. O mopa travou e o silêncio tomou conta do carro. Ele seguiu mesmo assim, achando que logo encontraria uma saída. Foi quando sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Os faróis iluminavam apenas o trecho à frente, e o resto era escuridão total. Em uma curva fechada, ele viu algo parado na estrada. À primeira vista, pensou ser alguém pedindo ajuda. Reduziu a velocidade, mas algo não parecia certo. A pessoa não se movia, não acenava, não demonstrava reação alguma à luz forte dos faróis. Quando o carro se aproximou mais, a sensação de desconforto aumentou. O ar parecia pesado dentro do veículo. Ele contou que teve dificuldade até para engolir em seco.
No último instante, decidiu virar o volante levemente e passar pelo acostamento, evitando parar no retrovisor. Viu a figura se mover, mas não como alguém caminhando. Era um deslocamento estranho, quase deslizando para fora da estrada. O mais perturbador veio depois. Alguns metros adiante, o carro simplesmente apagou. Painel desligado, faroá mortos, motor em silêncio absoluto. No meio da estrada de terra, cercado pelo mato, ele tentou ligar o carro várias vezes, sem sucesso. Foi nesse momento que ouviu algo. Não eram passos, nem vozes claras. Era como um sussurro distante, misturado ao som do vento, mesmo que não houvesse vento algum. Ele permaneceu dentro do carro, imóvel, com as mãos tremendo no volante. Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade, o carro voltou a funcionar sozinho. Sem pensar duas vezes, ele acelerou até sair daquela estrada. Dias depois, esse rapaz apareceu na vila, perguntando sobre aquela estrada. Algumas pessoas se entreolharam, outras mudaram de assunto. Um senhor mais velho apenas disse que ali não era lugar para se passar a noite. Quando descreveu a figura que tinha visto, o silêncio foi ainda maior. A descrição batia com histórias antigas da região, aparições que surgiam apenas para quem estava sozinho. Sempre à noite, sempre naquele mesmo trecho. Quando ouvi essa história, senti um frio percorrer a espinha. As descrições coincidiam demais com o que eu tinha visto. A mesma altura, a mesma imobilidade, o mesmo sumiço silencioso. Depois disso, passei a evitar aquela estrada à noite sempre que possível. Quando não havia alternativa, mantinha os vidros fechados, o rádio ligado e o olhar fixo à frente. Nunca mais vi nada claramente, mas a sensação nunca foi embora. Às vezes, ao passar pelo trecho, sinto o mesmo peso no peito, como se algo estivesse ali, observando, esperando que alguém reduza a velocidade ou pare por alguns segundos a mais. Meu pai dizia que certas coisas não fazem mal se forem ignoradas, mas também dizia que o interior guarda histórias que não gostam de atenção demais. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aparece naquela estrada. Alguns dizem que é apenas imaginação alimentada pelo silêncio e pela escuridão. Outros acreditam que certas presenças se fixam a lugares específicos, repetindo padrões, cruzando o caminho de quem passa sem avisar. O que eu sei é que duas pessoas, na mesma noite, em sentidos opostos, viram algo parecido no mesmo trecho de estrada. Nenhuma delas estava procurando por isso. E talvez seja exatamente assim que essas histórias continuam acontecendo no interior, silenciosas, desconfortáveis e sempre à margem do que pode ser explicado. Com o passar do tempo, percebi que aquela estrada não era apenas um caminho físico, mas um tipo de limite invisível entre o que a gente entende e o que prefere ignorar. Conversando com moradores mais antigos da região, sempre com cuidado para não parecer curioso demais, ouvi comentários vagos, quase sempre interrompidos no meio da frase. Alguns diziam que antigamente aquela estrada era usada por tropeiros, gente que passava dias atravessando o interior, muitas vezes sozinha, durante a noite. Outros falavam de acidentes antigos, de pessoas que nunca chegaram ao destino, mas ninguém entrava em detalhes. Era como se houvesse um acordo silencioso para não dar forma demais às histórias. Depois daquelas noites, comecei a prestar atenção em pequenas coisas quando passava por ali durante o dia. Marcas estranhas na terra que não pareciam de pneus. Trechos onde o mato crescia diferente, mais fechado, mesmo recebendo sol. Em alguns pontos, o som parecia mudar, como se o ambiente ficasse abafado por alguns segundos. Nada disso era explícito, nada que pudesse ser fotografado ou provado. Mas quem passa por ali com atenção, sente que algo não se encaixa completamente. O mais inquietante é que essas experiências não acontecem sempre. Muitas pessoas atravessam aquela estrada a vida inteira sem nunca notar nada. Outras passam uma única vez
e carregam a lembrança para sempre. Talvez não seja o lugar em si, mas o momento, o silêncio, o estado de espírito de quem está ali. No interior, dizem que certas coisas só aparecem quando não são chamadas, quando a pessoa não está procurando explicações, apenas tentando chegar em casa. Até hoje, quando alguém novo se muda para a região e pergunta qual o melhor caminho para evitar a estrada à noite, ninguém responde de forma direta. As pessoas apenas recomendam sair mais cedo ou esperar o dia clarear. E quando alguém insiste em saber o motivo, o assunto muda naturalmente, como se todos soubessem que algumas histórias não precisam ser confirmadas para continuarem existindo. Basta que alguém passe por ali, reduza a velocidade por alguns segundos a mais e leve consigo a sensação de que viu algo que não deveria estar naquele lugar. Depois de tudo isso, passei a entender por que algumas histórias do interior nunca são contadas até o fim. Não é medo comum, nem superstição simples. É mais uma sensação de respeito, como se certos lugares exigissem silêncio para continuarem quietos. A estrada segue lá, do mesmo jeito de sempre, recebendo carros durante o dia e ficando vazia à noite. Mas quem já passou por ali em determinados momentos sabe que o caminho muda sem avisar. Não no mapa, mas na forma como a gente percebe o tempo, o espaço e o próprio pensamento. Talvez o mais estranho dessas histórias não seja o que aparece, mas o fato de que, depois de vê-las, ninguém sente vontade de confirmar nada. O desejo é apenas seguir em frente e deixar o lugar exatamente como estava, esperando pelo próximo que cruzar aquela estrada, sem saber o que pode encontrar.